Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos entender a atividade industrial da região metropolitana de Sorocaba. Ela foi estudada pelo professor José Francisco Mantovani no programa de mestrado da Uniso. Iremos conhecer também sobre a profissão de fonoaudiologia com a doutora Daniela Moreira Neri Gozano. Ela é coordenadora do curso. Está no ar o Niso Comunidade. Estamos começando o Niso Comunidade. A região metropolitana é, segundo a Constituição Federal do Brasil, um grupo de municípios próximos que, juntos, integram a organização, planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. Em 2014, a região metropolitana de Sorocaba foi institucionalizada por lei, formada inicialmente por 17 cidades. O que a diferencia das demais regiões do estado de São Paulo é a sua participação na indústria, que em 2017 ultrapassou 30% da sua atividade econômica. Vamos conversar sobre isso com o professor do MBA da Uniso, José Francisco Mantovani, que estudou a situação industrial da região metropolitana na pesquisa do mestrado que aconteceu aqui na Uniso, no programa de pós-graduação em processos tecnológicos e ambientais. Professor, muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria, como de praxe no nosso programa, conhecer um pouquinho mais sobre a sua formação acadêmica, os seus cursos de pós-graduação e agora a conclusão que o senhor teve recentemente aí do seu mestrado. Ok, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer falar sobre a nossa região metropolitana, né? Eu gosto muito, eu sou sorocabano nato e um conhecedor curioso também com relação às atividades industriais, que é meu berço também, né? Atuei durante 32 anos na indústria. Minha formação acadêmica, eu sou tecnólogo, historiador, atualmente discente em engenharia de produção, MBA na área de gestão empreendedora de negócios, gestão de marketing, gestão da produção, operações e serviços e mestre em processos tecnológicos e ambientais. O senhor falou que trabalhou na indústria. Quais indústrias que o senhor trabalhou? Quais eram as suas funções na indústria? Eu sempre trabalhei com operações industriais, com foco nas próprias linhas de produção, né? Então, o famoso chão de fábrica e logística. Né? Então, aqui em Sorocaba mesmo? Aqui em Sorocaba mesmo. Indústrias como Helbline, Saturnia, Case, né? Hoje a Campari, está na minha época Helbline. Então, é uma diversidade muito grande também de atuação em indústrias e também entre setores industriais. Hoje o senhor se dedica ainda a esse trabalho ou o senhor está hoje com uma atividade acadêmica e trabalhando também como consultor? Não, hoje eu sou consultor, né? Atuo como consultor, atualmente fazendo um trabalho, um mapeamento dos gargalos tecnológicos para o setor metal mecânico, para o parque tecnológico através da empresa Inova Sorocaba, né? Então, atuo como consultor e a docência. Hoje não mais no chão de fábrica. Muito bem. E o senhor é professor convidado da pós-graduação da Universidade de Sorocaba, é isso? Isso mesmo. Quais são as disciplinas que o senhor ministra? Eu trabalho com custos, né, de movimentação e armazenagem, eu trabalho com projetos e eu trabalho também com a parte de indicadores de desempenho. O que levou o senhor a pensar, estudar e pesquisar sobre a região metropolitana de Sorocaba? Porque, como a gente fala na universidade, quando é que surgiu esse problema, né? Porque a gente levanta sempre essa questão. Tem que ter um problema para a gente resolver pesquisando e descobrindo a solução. É bastante interessante, né? O trabalho de pesquisa, às vezes você mira uma coisa e, né, você vai pesquisando e você vai enveredando por outros caminhos, né? Então, começou com um desafio grande, né, com um processo de inovação. É uma preocupação que eu tenho, né, como entusiasta com relação ao setor industrial. E Sorocaba, né, é um grande berço industrial no estado de São Paulo. Bem, essa questão da indústria 4.0, né? Então, eu sempre tive esse olhar clínico, né, com relação a como é que a minha preocupação sempre foi com relação às micros e pequenas empresas. Não é que estou esquecendo das grandes empresas, eu sempre julgo que as grandes empresas, elas são as empresas âncoras que tendem a fomentar até mesmo o desenvolvimento dessas micro e pequenas empresas, aproximando mais da cadeia e tal, né?
E na minha atuação junto à indústria como consultor e também como gerente, eu cheguei a gerenciar a indústria, né? Então, como gerente de indústria, este gargalo, né? Essa dificuldade para que a indústria consiga acompanhar os investimentos diante da nossa realidade, né? Que é um processo difícil, econômico, fiscal, tributário pesadíssimo para as indústrias. Então, ela tem toda essa preocupação e aí vem mais esse novo, né, segmento, essa nova necessidade de se adequar com relação à indústria 4.0. Isso, obviamente, provoca a necessidade de novos investimentos. Então, isso despertou a curiosidade, eu comecei o trabalho de pesquisa, né? Eu tive um suporte muito grande do professor Daniel, eu gosto sempre de evidenciar o nome dele, né? Professor Dr. Daniel, que é o coordenador do curso de mestrado de processos tecnológicos e ambientais, e nós começamos a pesquisar e a gente foi indo para as questões de inovação, até que nós caímos, né, na questão para assim, olha, tudo isso está levando, né, a pesquisa, está enveredando para uma caracterização, né, da diversificação produtiva, né, e empresarial do setor industrial na região metropolitana de Sorocaba. E aí nós focamos realmente na diversificação produtiva. Essa questão de inovação trouxe muito conteúdo, né, mas a extensão do trabalho tomou um tamanho imenso que nós resolvemos, por recorte, focar na diversificação produtiva. Agora, essa diversificação produtiva, dá para imaginar hoje quais são as áreas, ou quantas são, ou quais são as principais áreas produtivas hoje da região metropolitana de Sorocaba? Olha, eu gosto também... O setor de metalurgia, por exemplo, é uma referência? Sim, metalurgia é uma referência. Para ser assim, sucinto, né? Nós identificamos 33 setores industriais. 33 na região metropolitana? Na região metropolitana. O município de Sorocaba, como âncora, né? E com, polo da região metropolitana, é o maior destaque. Nós identificamos desses 33, 25. Né? Então, aí a gente também tem uma noção muito grande da variedade de setores industriais, o que é muito bom. Né? Economicamente, os setores em processos de recessões, o município consegue se manter, né, de certa forma, trabalhando todas as dificuldades, mantendo todo esse nível de atividade industrial. Sorocaba, metalurgia, né? Metalurgia como metalúrgica de fato, né? Autopeças, química farmacêutica, plástico e borracha, bebidas, né? Alimentos, existe uma diferenciação, bebidas, alimentos, calçados, são curiosidades também que o processo de estudo trouxe, né? Então, calçado, nós temos indústria calçadística aqui? Temos algumas empresas calçadistas no município, né? No município de Sorocaba. Então, aí a gente começa a trabalhar e imaginar essa grande dimensão. E até como sorocabano nato, a gente, né, Sorocaba até um tempo atrás, a identificação de Sorocaba como Manchester paulista, né? Era a indústria têxtil, né? Isso, a indústria têxtil. E aí a gente... Que acabou, não existe mais. É interessante isso, né? E a pesquisa me jogou por terra. Eu também tinha essa mesma fala de acabou, não existe mais. Não, existe, nós temos ainda uma representação. Hoje existe fiação, existem tecelagens, não naquele volume, naquela proporção do passado, mas essa indústria também ela foi migrando, né? Nós temos vestimenta, nós temos a própria fiação, nós temos as confecções. E aí vem uma questão, né? Porque você fala vestimenta e fala confecção. A pesquisa ela tem que ter todo um processo metodológico, né? Então, também dentro dessas atividades, nós pesquisamos muito a classificação, né, nacional da atividade econômica. Então, o CNAE ele também traz essa diferenciação. São fatores que acontecem no processo produtivo que diferencia o têxtil do vestuário. O que seria, por exemplo, o têxtil é você fazer a linha de cama, mesa e banho, e o vestuário é a camisa, calça... Camisa, calça... Vestido, tal. Vestido,
roupas íntimas, tem uma série, uma variedade muito grande de atividades dentro E desses... confecção é essa linha que eu falei, camisa é a linha de cama, mesa e banho. Isso, Essa exatamente. pode ser uma linha de confecção. Cobertores. Cobertores também. Cobertores também, tá? Cobertores, até na própria região também, ele tem uma indústrias localizadas, né? Principalmente com relação ao município de Mairinque. Né? Mairinque também tem um polo têxtil bem interessante. Agora, como o senhor falou nessa pesquisa regional, existe, por exemplo, uma coisa curiosa que o senhor não imaginou? Olha, descobri que também na região de Sorocaba a gente fabrica, por exemplo, tal coisa. Eu sei que até tem uma fábrica de preservativo na região de Sorocaba, que é uma referência nacional hoje. Mas existem outras fábricas assim, ou uma indústria que o senhor descobriu que é muito interessante, pitoresco, que foi inusitado ou não? Não tive tanta surpresa. Uma fábrica eu vou imaginar lá de produtos para mágico. Não teve tanta novidade assim, não, Tá. não. Nesse tipo de novidade nós não encontramos, né? O que me chamou muita atenção é que essa fala que nós sorocabanos ainda carregamos, né, o polo têxtil morreu, tal, né? Ele morreu naquela característica como nós tínhamos aquela polarização de Cianê, né? Então, e da própria região, o Tatuí também era um polo têxtil muito forte, né, com relação à tecelagem. Hoje Laranjal Paulista faz parte da região metropolitana? É um cuidado. Eu sempre escuto muito isso, né? Laranjal Paulista como um município integrante da nossa região metropolitana. Não é. Né? Eu escuto, já vi várias entrevistas em rádios e tudo mais. Tá. Ele não é. Tá? Então ela não está pendurada em nenhuma região hoje metropolitana? Eu acredito que em região metropolitana não, porque ali ela já passa a conversar mais fortemente com Botucatu. Né? Então, com a região de Botucatu. A nossa região metropolitana, falando de Laranjal Paulista, né, nossa região se estende até o município de Jumirim. Né? Tietê, Jumirim é encostado com Laranjal. Está que Laranjal ela tem uma característica de fabricação de brinquedos, né? Isso, se nós pegarmos brinquedos, Laranjal, Boituva, nós temos Boituva, nós temos brinquedo, Porto Feliz nós temos brinquedo, todos os municípios ali próximos, eles têm essa característica. Você comentou agora há pouco, né, sobre preservativos e tudo mais, né? Aí é um fator interessante. O plástico e borracha, ele foi o único setor que eu consegui identificar dentro de todos os municípios pesquisados. E ele carrega essa característica, né? O plástico, a indústria de brinquedos atendendo lá, no borracha, látex e tudo mais. E para cá, o plástico e borracha agindo já com outros produtos, preservativos, luvas, né? Materiais de segurança do trabalho, eu chamo de entretenimento, os balões, as famosas bexigas, né? Então, São Roque tem essa expertise, São Roque e Mairinque já carrega essa tendência para esse setor voltado também plástico e borracha. Uma característica aqui de São Roque também é chocolate, não é isso? O senhor falou indústria de alimentos. Tem uma indústria grande em São Roque, naquela região? Tem uma indústria grande de chocolate lá. São Roque carrega também a característica voltada para o setor de bebidas, né? De vinhos e tudo mais. Então, ele tem também essa diversidade produtiva lá. Quando se faz um projeto de mestrado como esse do senhor, precisa se voltar no tempo, como a gente estava falando, na indústria da Cianê, da indústria têxtil. Volta lá atrás, ainda na indústria de metalurgia, para se descobrir, por exemplo, lá o berço da fábrica Nossa Senhora Aparecida, que fazia a enxada, depois virou a siderúrgica Nossa Senhora Aparecida, que já manipulava o aço de uma outra característica. O senhor tem que buscar esses detalhes? O senhor também fez uma pesquisa? Ou isso tem que acabar sendo deixado de lado, senão perde o foco principal? Não, acho que isso tem que ser considerado, né? Não como até comentei em minha formação como historiador também, né? O senhor é graduado em História também? Sou graduado em História. Então, eu não sei, eu particularmente não consigo contextualizar um trabalho se eu não me atentar, né? Qual a origem desse município, né? Berço industrial, quais foram as primeiras indústrias? E aí você vem dissertando, construindo, né, todo este movimento, né, de crescimento tendencioso à indústria, é interessante, né? Então, você consegue contextualizar tudo. Por que Sorocaba se tornou um polo industrial tão forte assim, né? A indústria têxtil tem muito a ver, né, com toda essa estrutura, com toda essa diversificação que nós temos. A indústria têxtil
puxou todo o investimento em infraestrutura, né? Nossa famosa Sorocabana, né? A malha ferroviária chegava até Itu, né? Companhia Ituana, se não me falha a memória, me perdoe, senhor, a Companhia Ituana de Transporte Ferroviário, né? A linha foi estendida por Mailasque até Sorocaba, isso para escoar toda a nossa produção de algodão, que até então era feito por mulas, né? Então, tem todo esse processo e a cidade foi crescendo com esse investimento ferroviário, foi atraindo também as malhas. Depois veio toda a infraestrutura com relação ao Castelo Branco e tal. Então, geograficamente, Sorocaba, hoje, eu costumo dizer assim, Sorocaba é muito bem equipada. Já estou avançando, já passei pelo processo final dos anos 70, né? Eu acho que isso talvez seja interessante também o público entender, né? O final dos anos 70 ele foi extremamente importante para nós quando houve o fortalecimento sindical, né? Fortalecimento sindical na Grande São Paulo, na região do ABC, esse fortalecimento ele foi provocando também a migração das indústrias para outros centros, né? E aí a indústria foi escolhendo o interior, né? Sorocaba foi um dos municípios contemplados. Tem a proximidade com a capital, onde a capital ela mantém o seu berço econômico, né? Então toda a gestão se encontra na capital, mas a parte produtiva se desloca para o interior, né? E Sorocaba, Castelo Branco, a ferrovia, né? A proximidade com o aeroporto, né? Nós estamos aqui hoje a 70 quilômetros de Viracopos, nós temos em Tatuí, hoje eu não sei como se encontra essa estrutura, mas em Tatuí tem um terminal ferroviário para transbordo de carga, então tem todo um aparato logístico, estação aduaneira do interior, tem todo este aparato logístico, né? Que atrai as indústrias, né? E aí vem também o nosso berço, né, Fernando? Que é a academia, né? Então, a academia fortalecida, né? Também a multiplicação das universidades, das faculdades, das escolas técnicas, né? Então, tudo isso veio equipando o município, né? E preparando toda a mão de obra para atender essas demandas. E isso provoca essa diversidade, né? Produtiva, essa diversificação. Então, é bastante interessante Sorocaba, mas eu volto naquele viés da inovação, né? É uma preocupação porque nós dependemos muito da indústria. A indústria puxa muito serviço automaticamente, puxamos também o turismo, né? O turismo de negócios e tudo mais. Então, nós temos que realmente ter um cuidado muito grande com todo este aparato industrial, né? Então, aí o estudo foi enveredando para isso daí, né? Então, quem são as indústrias? Quais são os setores, né? O que eles produzem aqui? A gente pode dividir, professor, não sei se aí você me corrija se eu estiver falando bobagem. Por exemplo, algumas cidades que têm uma características no comércio, outras cidades que têm características na agricultura e outras que têm característica na indústria. Existem esses três divisões ou não existe mais? Existe, assim, nós percebemos. Sorocaba, então, eu entendi até um certo ponto, antes de ler a sua pesquisa, que Sorocaba era uma cidade comercial, quer dizer, que tinha muito comércio que atendia essa região metropolitana. E não é, quer dizer, que Sorocaba é uma cidade industrial que atende a região metropolitana. Nós temos que tomar um cuidado aí com relação à classificação dos setores, né? O meu estudo, ele foi focado na indústria, né? Nós temos, sim, uma grande participação econômica dos serviços, né, do comércio, tá? Então, quando fala em serviço, aí abrange o comércio também. Abrange o comércio também, tá? Uma construtora entra em serviços. Entra em serviços, tá? Saúde, serviços, né? Então, nós temos todo um aparato de serviços também. Então, nós nos ativemos à questão industrial, né? Isso é ponto. Agora, serviços participa fortemente. O senhor fez também na sua pesquisa, onde o senhor trabalhou com uma situação chamada arranjos produtivos. O que são eles? Isso. Os arranjos produtivos locais, né? Ele parte do princípio, você bem comentou, né? O setor de brinquedos, né? Ele parte do princípio, como posso classificar? De aglomerações, né? Aglomerações industriais, né? Então, pega o setor, por exemplo, metal mecânico. E eu costumo falar assim, falar de setor metal mecânico, ele é muito amplo, né? Eu gosto sempre de lembrar, nós estamos falando, sem demérito nenhum, a gente tem que tomar cuidado disso, mas temos empresários focados em serralheria até numa grande montadora, né? Então,
todo este contexto, ele contempla dentro do Metal setor metal mecânico. Aí você vai vendo que dentro do setor metal mecânico, ele também... O seu João, que tem lá uma serralheria com 5 funcionários, ele faz portão para residência. Isso. Ele está no metal mecânico como a Toyota está no metal mecânico? Isso. Tá. Exatamente. Né? Interessante Então, a gente entender aqui que o seu João faz parte de uma cadeia produtiva muito interessante. Tá. Faz parte de uma cadeia produtiva. Eu falo assim, é um microempreendedor individual, né? Se ele está executando serviços voltados, né, para atividade metal, né, ele está dentro do setor metal mecânico. Aí na sua pesquisa também, o senhor trabalhou com essa necessidade, essa discussão de incentivos, né? Hoje existe incentivo do governo, da cidade, para que essa região continue crescendo, ou, de repente, a gente acaba vendo situações como a indústria que o senhor trabalhou, a Heublein, que depois virou Campari, que de repente abandona Sorocaba e coloca na rua dezenas, centenas de funcionários praticamente. Como é que o senhor avaliou essa questão política aí? É uma discussão que fez parte da sua dissertação? É uma preocupação dos meus estudos, né? Quando a gente fala em processo de inovação, retomando aquela questão de investimentos, né? Eu costumo dizer assim, a indústria ela não tem muita mais paciência, né? É um entendimento que eu tenho, eu faço pesquisa de campo, converso muito com empresários, né? Então, essa atuação no campo, eu percebo muito este comportamento, né? Também temos que tomar um cuidado e lembrar, não é simplesmente uma empresa deixar Sorocaba com todo este aparato, esses equipamentos aqui dentro do município. Quando ela toma uma decisão como essa, normalmente ela está enveredando para as questões fiscais, né? Então, essa discussão fiscal, ela é grande, ela é latente em todo o nosso território, né? Então, chega um momento que ela fala, olha, pleiteia novos locais, né? Eu gosto de falar que eu tenho que ter um cuidado muito grande com relação a essa fala, né? Como a indústria não tem paciência, e muitas das indústrias, quando elas se envolvem com as questões de investimentos, que ela fala assim, olha, eu tenho que repensar todo o meu processo, eu tenho que rever. A indústria 4.0 é uma novidade total para mim. Os investimentos são demasiados. Então, será que não é um momento de eu pesquisar um outro local, me reinventar em outro local, né? Reinventar. Então, ela também tem este cuidado, né? E aí entra, agora eu vou voltar com a questão dos arranjos, né? Entra, assim, o município, né, dando todo o suporte, todos os aparatos, né? O arranjo produtivo, eu vou focar nele, né? A partir desse momento, focar em arranjo produtivo. O que é arranjo produtivo, né? Por que eu enfatizei muito isso na dissertação? O arranjo produtivo, eu falo que nada mais é uma porta aberta, mais um canal existente para que as indústrias consigam canais de investimentos, de fomentos, nem sempre dinheiro, tá? Mas às vezes aportes de gestão, né? E o arranjo produtivo, ele faz a aproximação entre a academia, a própria indústria, né? A academia, a indústria e o governo, né? Alguns chamam de triple Ls, né? Então, palavras que vêm vindo aí, né? com as novas ferramentas tecnológicas, né? Então, ele faz essa aproximação entre governo, academia e indústria, e essa interação provoca, né, como se fosse um network, provoca as demandas existentes dentro dos setores industriais, vou colocar no plural, né? Dentro de cada setor industrial, suas demandas, e aí vem o governo tentando equacionar essas necessidades. Pesquisa, desenvolvimento entre a academia, também com sua expertise, né, tentando desenvolver essas necessidades para as empresas, e os próprios empresários também se articulando. Eu costumo também, muitas ações, de repente, não envolve dinheiro, não envolve nem a própria academia, envolve sim uma interação entre eles, coisas que até então nós não percebemos ainda, não percebíamos, eu tenho que corrigir isso, né? A pesquisa é de 2017, mas o município de Sorocaba, ele vem se articulando, é um painel recente, com relação à formalização dos arranjos produtivos. Esse arranjo produtivo, ele não é informal, né? Essa articulação entre academia, governo e indústria, ele é formalizado. O município de Sorocaba, desde 2011, contempla
uma lei específica, né, para arranjos produtivos locais, então tem lei específica para o fortalecimento e desenvolvimento desse arranjo. O governo estadual tem um decreto também focado nas questões de investimentos para a indústria, onde ela consegue buscar recursos para inovação, para pesquisas, né, centrais de negócios. Então, tem todo um processo estrutural, tem o aporte do governo federal, governo estadual, e no âmbito de governo federal também existe um grupo de trabalho permanente para arranjos produtivos locais. Então, vai vendo, nós temos... É uma cadeia aí. É uma cadeia. Nós temos o município, nós temos o estado e nós temos, né, a União. A União. E nós temos a União também com incentivos para arranjos produtivos locais. E aí entrou essa crítica no meu trabalho, quando nós identificamos esses 33 setores, né, dizendo o seguinte: poxa, dentro desses 33 setores e com toda essa estrutura disponível, nós ainda não temos os arranjos produtivos locais. Perdão, dentro de 33 setores na nossa região, até então reconhecidos, nós temos 2 setores, contemplando 3 municípios. Nós temos o arranjo produtivo local de Tatuí, que o produto é cerâmica vermelha, atendendo todo o mercado da construção civil. Nós temos o arranjo produtivo local de Itu, também cerâmica vermelha, então por isso eu falo 2 setores. E nós temos o município de Cerquilho e Tietê, conjuntamente, formando o arranjo produtivo local Cerquilho e Tietê para os produtos de confecção infantil. Eles têm um trabalho bacana lá. Então, dentro desses 33 setores e 27 municípios, é bom a gente lembrar, né, essa grandiosidade da nossa região metropolitana, 33 setores, 27 municípios, somente 2 exploram. E tem essa característica. Contemplando 3 municípios. Professor, quem quiser conversar com o senhor, ler esse artigo na íntegra da sua dissertação ou seu artigo que o senhor publicou também, como é que pode fazer? Tem um e-mail de contato, um WhatsApp, como é que é mais fácil para bater um papo com o senhor? Tá, meu e-mail é mantovani@formanto.com.br. Meu telefone, meu WhatsApp, 15 99733 0325. Pode repetir o e-mail e o telefone para nós? Posso sim, agradeço. mantovani@formanto.com. Formanto.com.br. mantovani@formanto.com.br. WhatsApp 15 99733 0325. Certo. Professor, muito obrigado pela sua participação no programa, sucesso para o senhor aí nessa pesquisa, que pelo visto o senhor deve continuar com ela aí, para chegar logo no doutorado com ela, pode ser? Pode, o doutorado está provocando a continuidade dessa questão da inovação, né? Então a gente fazer esse trabalho aí, é um trabalho bastante interessante, é um desafio grande e se Deus quiser a gente vai conseguir atingir esse objetivo. Tá certo. Agradeço a oportunidade. No próximo bloco, nós vamos conversar com a doutora Daniela Moreira Neri Gozano para saber mais sobre a profissão de fonoaudiologia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Não saia daí. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre. Sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Niso Comunidade. As deficiências ligadas à fala, audição, voz, escrita e leitura são tratadas pelo fonoaudiólogo. Vamos conhecer melhor essa profissão com a doutora Daniela Moreira Neri Gozano, coordenadora do curso de fonoaudiologia da Uniso. Doutora Daniela, muito obrigada pela sua presença. Como de praxe no nosso programa, a gente quer conhecer um pouco mais o nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse da sua trajetória profissional. A senhora é de Sorocaba? Não, eu sou de São Paulo. Me formei pela PUC em 1995, já faz algum tempinho. E minha paixão sempre foi a fonoaudiologia. PUC em São Paulo? PUC São Paulo, isso. Eu me formei em 1995 e em seguida já fui para fazer a minha especialização, né?
Eu sempre tive muito interesse na área docente, então, assim, logo em seguida a ter concluído minha graduação, fui fazer um mestrado. Fiz em estudos da comunicação também pela PUC São Paulo. Quando eu estava começando o meu mestrado, eu vim trabalhar em Sorocaba, na APADAS, que é a Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos. E desde então, a paixão pela deficiência auditiva e a reabilitação de pessoas com alguma alteração na audição foi o meu norte, né? Eu acabei fazendo doutorado também nessa área da saúde auditiva pela USP. Pela USP. Fiz na USP, isso, no Departamento de Saúde Materno e Infantil. E desde então a minha área de atuação tem sido as questões de alterações auditivas e alterações de linguagem, né? E na docência, quando é que surge de repente a senhora como professora? Então, na verdade, eu já tive uma experiência na Uniso em 2010, que eu fui docente do componente curricular em saúde coletiva, que uma colega teve neném, e daí eu fui cumprir a licença gestante dela, né? E me apaixonei, né? Eu queria voltar aqui de qualquer jeito. A gente já tinha feito algumas vezes a proposta para o curso de fonoaudiologia e dessa vez foi feita a proposta e tivemos um resultado muito interessante Então, com o vestibular. O projeto do curso é da senhora, então? Sim, eu fui a proponente do curso. O curso terá duração de quantos anos? 4 anos. 4 anos. Tá, ele vai ter disponível turmas da manhã e turmas da noite, é isso? Turmas de manhã, turmas à noite. A partir do 5º semestre a gente já tem as práticas, né? O aluno já começa a ter um pouco mais de envolvimento nas questões de avaliação, de observação das condutas terapêuticas, das avaliações auditivas, mas sobre supervisão do professor, né? E a partir do 7º semestre, do 8º semestre, ele já começa a ter o estágio supervisionado pelo professor. E, consequentemente, nós teremos aí laboratório, que não está Com previsto. certeza. Para poder fazer esse atendimento, inclusive a comunidade, que é o perfil da Uniso, né? Você que assiste o nosso programa, você sabe que agora nós estamos fazendo atendimento de odontológico já, né? Nós temos já, vai ser inaugurado agora até o final do mês de fevereiro, os nossos consultórios odontológicos, mas já estão à disposição da comunidade, como outros cursos já têm estrutura à disposição também do público, sem custo absolutamente nenhum. E da mesma forma, a Fono também irá atender a população, é isso? E a gente vai tentar suprir uma demanda importante da cidade de Sorocaba e região, que são as faltas de atendimento para a população, para pessoas que têm distúrbios da comunicação. A gente pode trabalhar também em parceria com os outros laboratórios, como terapia ocupacional, psicologia, fazendo um atendimento integrado, fisioterapia também. Mas a gente precisa de alguns equipamentos que são específicos da fonoaudiologia. Então, o laboratório de audiologia, né, que vai ser o laboratório onde vão ser realizadas avaliações auditivas, desde bebês até idosos, né, passando por toda a população. Laboratório de próteses auditivas, onde essas pessoas que vão ser diagnosticadas com perdas auditivas vão ter acesso à melhor prótese auditiva para elas. E o laboratório de reabilitação auditiva também, que vai focar no atendimento de bebês e crianças pequenas. A pessoa já nasce, a criança, o bebê, ele já nasce surdo? Ou ele pode ser uma doença que, em decorrência do tempo, ele possa perder a audição? Olha, ou são duas situações distintas? São situações distintas. A pessoa pode nascer com uma deficiência auditiva congênita, né? E daí, hoje em dia, com a tecnologia que a gente consegue diagnosticar já, fazer a detecção dessa perda auditiva no berçário e, em seguida, nos primeiros 3 meses de vida da criança, né? Ela pode também perder a audição com o tempo. Por isso que crianças que possuem indicador de risco para perda progressiva, a gente acompanha com uma certa frequência, né? E a gente tem na idade adulta as perdas auditivas induzidas por ruído, e a gente tem na velhice, né, na terceira idade, a presbiacusia, que é a perda auditiva por conta do envelhecimento do sistema auditivo. Também são situações, não são todos os idosos que vão perder a audição. Não, mas é uma população de risco. Isso, é uma população de risco que a gente tem que ficar atenta, porque eles acabam perdendo muita qualidade de vida, né? Porque eles começam a ficar com muitas dificuldades de comunicação. Né? Não só do ponto de vista da compreensão, mas da fala também acaba tendo um impacto importante. Então, isso é uma coisa ligada com a outra, professora, quer dizer que quem não ouve não consegue falar? Sim. Não é quem não fala não consegue ouvir, é o contrário, então.
É porque a pessoa fica com uma limitação auditiva, né? E daí ela acaba tendo uma perda de audição, onde ela não consegue escutar, e daí a comunicação fica muito complicada, né? Nós já vimos aí pela internet, alguns vídeos que viralizaram pelo Facebook, bebês que conseguem, de repente, pequenininhos, conseguem ouvir a voz da mãe pela primeira vez e a expressão disso. Isso. Hoje, a partir de que momento, a partir de que idade, a senhora falou até no berçário já consegue começar a detectar. Que é feito um implante, algumas crianças eu já vi que tem parece que um implante dentro do cérebro. Isso. Como é que funciona isso? Na verdade, a nossa primeira indicação sempre é pelo aparelho auditivo, né? Porque é uma prótese auditiva que você coloca e você retira sem precisar fazer qualquer procedimento cirúrgico. De uma maneira geral, são crianças com perdas auditivas severas profundas, ou seja, uma perda auditiva muito incapacitante, né? Principalmente numa criança que nunca ouviu. Né? Então, assim, ela nunca ouviu e ela está em fase do desenvolvimento de linguagem, então ela tem um comprometimento muito importante na comunicação, né? Na interação com os pares. Então, quando, de uma maneira geral, essa criança é detectada com perda auditiva, esse bebezinho, até os 3 meses ele é detectado com perda auditiva. Se ele não tiver uma resposta boa com o aparelho auditivo, numa média de 3 meses, daí sim ele é encaminhado para fazer uma avaliação para ser usuário de implante coclear. E daí sim, o implante coclear necessita de uma cirurgia, eletrodos são introduzidos dentro da cóclea e a criança fica com um processador de fala ou atrás da orelha, hoje em dia até acoplado no implante coclear. E daí ela tem, teoricamente, a audição dela de volta, né? E aí, esse aparelho precisa ser retirado para um banho, para uma atividade física, ou ele é permanente? Ele suporta água, chuva, vento, enfim? É interessante você perguntar, porque a tecnologia ela está evoluindo tanto que hoje esses implantes cocleares você pode usar uma capa, né, que a criança utiliza em momentos como natação, banho, momentos que ela vai brincar com a água. Ou seja, a tecnologia ela está evoluindo tanto que as empresas de aparelho auditivo, de implante coclear, elas estão se preocupando também com o bem-estar das pessoas, dos usuários, em momentos de diversão, né? Então, é possível, sim, a criança utilizar na praia, na piscina, durante o banho, em momentos que ela precisar. Só precisa fazer algumas adaptações, mas é possível isso acontecer. Agora, o uso de fone de ouvido, a geração que é nítida, nós estamos vendo aí, os alunos que já voltaram às aulas, todos eles, quer sejam com os mini fones, com fio, sem fio, ou grandes fones de ouvido, isso assim durante horas e horas. Isso pode resultar em algum momento numa perda de audição? Pode. Pode, é uma preocupação que os otorrinolaringologistas e os fonoaudiólogos têm, porque a gente está tendo agora uma geração de novos surdos, né? Surdos induzidos por ruído, por fone de ouvido, né? Então, qual que é a nossa orientação? Para que seja respeitado o limite, né, de horário, então, assim, no máximo 2, 3 horas por dia, não passar disso. E que geralmente, nos dispositivos eletrônicos que tem um controle de volume, você sempre respeitar a metade. E muitas vezes, no meu pelo menos, tem lá, a partir desse momento você pode sofrer perda de audição futura. Sim. Ele dá um alerta já. Sim. Se eu quiser insistir, eu vou insistir. Sim. Mas ele já vai dar um alerta daquele ponto em diante, você pode ter algum problema, é isso? Na verdade, assim, a tecnologia, ela vem tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, a gente vê as perdas auditivas induzidas por ruído, que realmente, assim, é um fato, né? A gente tem cada vez adaptado aparelhos auditivos em pessoas mais jovens, pessoas que eram ouvintes, né? E uma outra alteração que a gente tem detectado com muita frequência são crianças que são, assim, em que é oferecido tablet, né? E as crianças ficam assistindo desenho, ficam tendo acesso a jogos educativos por um período muito longo, e essas crianças acabam deixando de interagir com os outros, né? A gente tem recebido muita criança com alteração de linguagem, com atraso de linguagem ou transtornos de linguagem até maiores, que às vezes você pode confundir com um espectro autista, e a criança, na verdade, não é, né? Ela tem um atraso de linguagem por conta da limitação de interação com os pares dela, né? Porque, assim, esses equipamentos são oferecidos hoje em dia o tempo inteiro, no carro, na sala de espera, no restaurante, né? A criança, ela não consegue mais esperar por conta própria, ela tem que ser sempre induzida a esperar com alguma coisa que dê uma recompensa rápida para ela, né? E hoje em dia o tablet, ele dá essa recompensa rápida. A criança está assistindo alguma coisa que causa muito prazer para ela, algum joguinho que é muito estimulante do ponto de vista visual, auditivo. Então ela tem uma resposta muito rápida. É muito mais interessante interagir com aquilo do que prestar atenção nos outros,
aprender a esperar, aprender a sua vez. Quer dizer que, então, da mesma forma que os próprios oftalmologistas já estão alertando que vamos ter uma geração de futuros cegos mais para frente, por causa da luz intensa e próxima dos olhos, nós vamos ter aí uma geração de eventuais surdos com uma grande possibilidade de isso ser ampliado cada dia que passa. Com certeza. Além disso, de deficiência auditiva, né? A gente tem as crianças com atraso de linguagem e crianças que estão aí naquela questão, será que está no espectro autista, será que não está, é só um atraso de linguagem? Existe uma idade, então, doutora Daniela, para que a mãe ou o pai ofereça esse aparelho que, entre aspas, dá um sossego para eles? Ou com 2 anos, 3 anos, 10 anos, existe? Ou dá a hora que nasce, porém, usa um período do dia, tira outro período do dia? A senhora tem alguma sugestão? Já vem sendo apresentado alguns estudos nessa área? A Academia Americana de Pediatria, ela diz que assim, que realmente não é para ser oferecido tablet para crianças pequenas. Até né? qual a idade? Então, a gente sabe que, por exemplo, nós adultos sabemos a hora de parar e a gente tem esse controle. Muitas vezes não tem também, né? Mas a criança não tem esse controle, né? Ela não tem como ela saber que é hora de parar ou não, né? De uma maneira geral, até 3, 4 anos de idade não deveria ser oferecido tablet para criança, né? Porque eles não têm essa limitação. Então, só que a gente sabe que na realidade é muito difícil disso acontecer. Então, cabe aos pais, aos cuidadores, usarem com parcimônia, né? Eventualmente, uma hora ou outra que precisar, tudo bem. Mas o que a gente vê são crianças que ficam com esses recursos tecnológicos 24 horas por dia, só para dormir, tomar banho e dormir. Agora, com relação também à surdez de adulto, que muitas vezes era ocasionada há um tempo atrás por questão de trabalho. Hoje isso já está sanado, as empresas estão cientes disso, os usos dos equipamentos, dos EPIs, né, que até fones ou protetores auriculares, isso está resolvido, não se tem detectado mais surdez em adulto devido a barulho dos ambientes, ou infelizmente isso ainda acontece com frequência? Isso ainda acontece quando a fábrica ou a empresa ela não está inserida dentro de um programa de conservação auditiva, né? Porque quando você chega para o funcionário e fala que ele tem que usar o EPI, muitas vezes ele não consegue entender a necessidade. Ele acha que é mais um acessório que ele precisa utilizar. E ele já usa o capacete, já usa, né, o óculos. Então, muitas vezes ele não consegue identificar e entender por que ele precisa fazer uso de mais um auxiliar, né? Então, eu acho que quando o programa está incluído dentro de um programa de saúde de conservação, saúde auditiva de conservação auditiva, fica mais claro para o funcionário. Ele precisa ter palestra, ele precisa entender o efeito da perda auditiva no desenvolvimento da linguagem e da comunicação e o quanto de prejuízo que isso pode ter na função dele, né? Então, eu acho que também não é só você chegar com um funcionário e dar para ele, dizer que ele tem que usar, mas sim ele entender por que ele está usando, porque senão realmente não faz sentido. E já existe tecnologia, inclusive, de fones, que quando você está conversando, você consegue ouvir perfeitamente com ele, mas quando você tem um impacto de um barulho muito intenso, ele suprime esse áudio, não é isso? Sim, São a tecnologia, ela aumenta a cada dia, né? Hoje em dia, para você ter ideia, nós temos aparelhos auditivos que eles conseguem, ao entrar num ambiente, você consegue ou apertar um botão, ou o aparelho já está programado para isso, para a pessoa escutar melhor a música, né? Ou então ela entra Pode ser um aplicativo do seu celular? Pode ser um aplicativo no celular também. A pessoa pode entrar num ambiente que esteja muito ruído, um ambiente muito ruidoso, que o sinal de fala ruído fica muito comprometido. E para ela, naquele momento, mais interessante é escutar o outro do que escutar o ruído. Então, o aparelho auditivo minimiza o ruído de fundo e amplifica mais o som da voz, né? E isso, assim, a gente tem, por exemplo, para a tecnologia de crianças em sala de aula, a gente tem um sistema de frequência modulada, né? Porque um dos principais impactos no aprendizado da criança com deficiência auditiva é a distância e o ruído, né? Se a professora vira de costas para a lousa e tenta falar alguma coisa de costas, prejudica muito a compreensão. Então, a gente tem um sistema de frequência modulado, hoje evoluiu um pouquinho mais, hoje a gente usa uma caneta que chama Roger Pen, ela fica aqui no... O professor utiliza na roupa. O professor utiliza, e aí a criança consegue escutar como se o professor estivesse no ouvido dela.
independente frente da ou de distância costa, ou tendo leitura orofacial. Se o professor anda pela sala, também, sem problema. também ela consegue escutar e ter a possibilidade de compreensão, né? Que são um dos ambientes mais desfavoráveis à comunicação. O que a gente percebe que é amplo esse mercado, que a senhora está elencando aqui uma série de situações. Sim, e cada vez a inserção tem sido maior, né? O fonoaudiólogo ele pode atuar desde a detecção da perda auditiva, o processo de diagnóstico, da devolutiva desse diagnóstico para a família, seleção de próteses auditivas, a indicação das próteses, confecção de molde auricular, na reabilitação desse paciente com deficiência auditiva, que pode ser um bebê, pode ser uma criança, pode ser um adulto ou um idoso, né? Então, o fonoaudiólogo vai acompanhar esse paciente por muitos e muitos anos. E o diagnóstico tem que ser feito por um profissional qualificado, porque eu lembro uma vez que uma funcionária que trabalhava em casa, a criança foi detectada com distúrbio mental, porque não conseguia prestar atenção na professora na sala de aula, não conseguia realizar as atividades, o menino tinha acho que 5, 6 anos de idade, e se recomendou que ele fosse procurar pai. E aí também, ou procurar um fonoaudiólogo. E quando ela foi procurar um fonoaudiólogo, a fonoaudióloga detectou que ela tinha problema de surdez, que consequentemente ela não conseguia interagir com as outras crianças, nem entender o que a professora falava. Quer dizer que ela não era deficiente mental, ela tinha problema de surdez. Quer dizer que então é fundamental, inclusive para as prefeituras, para o Estado, ter esse profissional de fonoaudiologia nas escolas, na rede pública. Existe esse mercado hoje ou é muito pouco? Existe. E assim, uma das propostas do nosso curso é conseguir fazer uma triagem auditiva nos escolares, né? Porque se a criança chega aos 6, 7 anos, quando ela vai ser exposta à linguagem escrita, alfabetização, a alfabetização hoje em dia é cada vez mais precoce, se essa criança tem uma perda auditiva e a fala dela ainda não está totalmente estruturada, a linguagem dela ainda não está totalmente estruturada, ela vai ter dificuldades na alfabetização, muitas dificuldades. Então, a premissa básica é que esse aluno vá para o primeiro ano sabendo já se ele escuta, se ele tem audição normal ou não. Porque até mesmo uma perda leve, ela pode atrapalhar muito no processo de alfabetização. Uma perda unilateral. Eu tenho pacientes com perda unilateral. Ou seja, de um ouvido só. De um ouvido só, que eles só foram perceber que eles tinham esse problema quando eles perguntaram para a mãe, de que ouvido que você escuta? E a mãe falou, eu escuto dos dois. Falei, mas eu só escuto desse. E já estava no 3º ano e não sabia, ele tinha muita dificuldade, né? Porque se já é difícil escutar com os dois num ambiente ruidoso, imagina escutar com um. Né? Acaba perdendo muita informação. Né? Agora, com relação também a esse mercado de trabalho, o nosso aluno hoje ele vai ser orientado para seguir uma área da fonoaudiologia ou ele sai um fonoaudiólogo clínico geral e que eventualmente pode procurar uma especialização futura dentro dessa área que ele eventualmente tem mais interesse? Isso é muito interessante você perguntar. O fonoaudiólogo vai sair com uma visão generalista, né? Eu acho muito interessante que o curso de fonoaudiologia da Uniso, ele vai formar um profissional capacitado para atuar em todas as áreas da fonoaudiologia. É claro que saindo daqui o mercado exige que você seja um especialista, né? Então a pessoa vai procurar as áreas de maior preferência, as áreas que que fica mais à vontade, que se sente melhor. Nem sempre o profissional que está na área da audiologia, o profissional que foi bem na área da audiologia no último semestre, no último ano, é a área que ele vai querer se desenvolver, né? Então, sim, a gente orienta para que seja feita especialização, mas eu acho que os primeiros anos são anos que o profissional ele precisa sentir um pouquinho, né? Acho que a gente sai da faculdade, a gente aceita qualquer emprego, né? E depois você vai acabando se especializar. E qual é o perfil do menino, da menina que vem fazer fono na Uniso, que é esse curso novo? Tem uma característica sua, você até poderia pensar, por que entre todas as opções que o mercado disponibilizava de graduação, você escolheu fono? Tem um perfil, ou de repente de um profissional de outra área que queira vir fazer fonoaudiologia? Ou ele é um médico, ou ele é um psiquiatra, ou ele fez psicologia, ou ele fez pedagogia, enfim, há possibilidade também de fazer uma complementação como outra graduação de um profissional já graduado ou desse menino ou da menina. Então, primeiro vamos saber do menino ou da menina que está saindo do ensino médio. Olha, é interessante porque muitos chegam com um discurso, essas 2 primeiras semanas de aula já deu para perceber um pouquinho, eles já chegam com um discurso de querer ajudar o próximo, né? Então, assim, ainda muito assistencialista, né? Assim, eu quero ajudar, não importa como, mas são pessoas que têm essa vontade de causar algum benefício, de poder, de alguma forma, impactar na vida do outro, né? Então, essa questão assistencialista.
a gente tem muitos músicos que estão procurando a gente. Isso para mim foi uma surpresa, né? Assim, cantores já formados e que querem melhorar, que não querem só cantar. Eles querem ajudar a pessoa com dificuldade de voz, né? Isso, assim, para mim foi um perfil novo. E muitas pessoas que já se formaram em alguma outra área, então serviço social, terapia ocupacional, e que ainda não se encontraram, né? Fala assim, a gente vai para a fonoaudiologia porque tem um mercado de trabalho muito amplo. Hoje em dia a gente sabe que a gente sai da graduação, vai ter trabalho, né? Há 20, 25 anos atrás não tinha essa possibilidade. Hoje em dia, realmente, o mercado de trabalho está bastante favorável para a fonoaudiologia. Então, professora, doutora Daniela, quer dizer que quem, por exemplo, está nos acompanhando, está na dúvida, acha legal, acha interessante, gostou da nossa conversa, gostou da sua fala, mas quer saber mais. É possível, de repente, vir conhecer a senhora, os outros cursos, convidá-la para uma palestra, de repente, numa entidade, numa igreja, num clube de serviço, numa associação de amigos de bairro? Quer dizer que a gente percebeu aí que ficou claro que, do momento em que a gente nasce até o momento ali da terceira idade, o profissional de fono vai estar presente. É possível fazer esse contato com a senhora? Com certeza. Eu já recebi 2 alunos a semana passada que me mandaram um e-mail perguntando, eu estou com um pouco de dúvida a respeito do curso, dos estágios. Eu falei, vem amanhã que vai ter uma palestra com um profissional da área de renome aqui na cidade. Essas 2 pessoas vieram, gostaram da palestra, tiraram as dúvidas comigo e fizeram a matrícula, né? Então, realmente, assim, as oportunidades que a gente tem dado para o aluno agora, nessas 2 primeiras semanas, são de vivências práticas, né? De coisas que, tradicionalmente, eles demorariam muito tempo para visualizar isso nas universidades, né? Então, hoje a gente teve uma oficina de recursos terapêuticos no laboratório de informática e foi assim, foi muito bacana, os alunos ficaram muito felizes. E falando nessas parcerias, eventualmente, lógico que nós vamos ter a nossa própria clínica de fonoaudiologia, como eu ilustrei no começo do programa, mas nós vamos também estar com os alunos prestando serviço em hospitais, em outras clínicas, em escolas também. Sim. Então vai ser uma área de estágio também para eles. Com certeza, com certeza. A gente teve uma reunião na reitoria com a CIPECA, que é a Associação de Auxílio às Pessoas com Câncer. E eles têm a necessidade do profissional lá dentro, né? Principalmente com pacientes laringectomizados, que tiveram câncer de laringe e que de alguma maneira perderam a fala, né? Perderam a voz. E eles têm só profissional voluntário lá, né? Então, assim, a fonoaudiologia, o curso de fonoaudiologia da Uniso vai tentar, de alguma forma, poder suprir um pouco essa deficiência que eles têm e talvez a gente pense num futuro de fazer algum estágio. Ok. Eu gostaria que a senhora disponibilizasse o seu e-mail institucional para que quem queira conversar com a senhora, desde tirar dúvidas, queira vir conhecer aqui a estrutura que a Uniso vai oferecer futuramente no curso. Enfim, como é que faz para falar com a senhora? Meu e-mail é daniela.gozano@prof.uniso.br. Gozano com 2 Es, né? Com 2 Es, isso. Muito bem, daniela.gozano com 2 Es, @prof.uniso.br. Isso, vai ser um prazer receber. Tá certo. Doutora Daniela, muito obrigado pela oportunidade que a senhora está nos dando de falar um pouco sobre o curso de fono. Nós aqui da comunicação não vemos a hora desses laboratórios estarem prontos. Eu também, não vejo para a que a gente possa estar lá com os nossos alunos também. Com certeza. Tá? Que tenho certeza que será fundamental importância para os alunos de comunicação, de rádio, de televisão, tá? Terem alguns exercícios que vão fazer bem para eles e para nós como profissionais também. Ajudar na também. oratória. Exatamente. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é a TV Uniso, ou também pela rádio online, radiouniso.com. Até o próximo programa. Até lá!